Nessa noite nós vamos meditar sobre famílias firmes na palavra de Deus, conhecem e vivem o padrão da palavra dentro dos seus relacionamentos. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, vamos ler do verso 21 até Efésios capítulo 6, no verso 3. Quais são os papéis, os deveres dentro de um lar, dentro de uma família, na presença do Senhor? Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abrimos tua santa palavra nesta noite, lemos nesta hora, ó Pai, e pedimos agora, Santo Deus, que teu Santo Espírito ilumine nossos corações para compreendermos a tua vontade. E ao sairmos daqui e regressarmos para os nossos lares, possamos, ó Deus, viver a Tua palavra no nosso cotidiano, em nosso relacionamento familiar. Abençoa-nos nesta jornada, em nome de Jesus. Amém. É inquestionável que nós vivemos uma batalha sem limites que quer destruir o padrão da família cristã no nosso meio e no mundo. Eu e você não podemos ignorar isso. Eles querem destruir completamente a família cristã, o marido, a esposa e os filhos. Isso nós vemos com leis que tentam modificar a própria constituição das pessoas. As próximas identidades que estarão sendo veiculadas não constará mais o nome de pai e mãe, mas gênero 1, gênero 2, como já acontece nos nossos passaportes. E isso está avançando cada vez mais. As ideologias estão cada vez mais. E agora, além de tentar desconstruir o padrão da palavra de Deus, eles querem e buscam com todos os meios desconstruir a pessoa humana, dizendo para a pessoa humana que o seu corpo biológico não corresponde à sua escolha, sendo que nós sabemos desde o início que o corpo biológico corresponde ao gênero humano.
E qualquer outra questão que tente nos apresentar, além disso, é errado. É tentar, então, induzir as pessoas a um erro ainda maior. As experiências terríveis que foram feitas com crianças que foram criadas sem nenhum tipo de influência sobre gênero masculino ou feminino, o final da história da vida dessas pessoas não chegou nem aos 17 anos, porque nos 4 casos que foram estudados, essas crianças se suicidaram. Os pais também não conseguiram continuar com o seu relacionamento familiar. Por que querem destruir a família cristã? Por que querem destruir o molde do plano de Deus? Porque a realidade deste mundo é o que a palavra do Senhor nos diz, e o Senhor Jesus Cristo afirmou: o mundo jaz no maligno. Você pode dizer comigo? O mundo jaz no maligno. O que isso significa? Significa que o mundo está escravizado pelo mal, em rebeldia contra Deus, está distante do padrão de Deus. Agora, faça um parêntese aqui comigo e pense comigo no mundo, em todas as questões das leis que existem neste mundo. Nas leis da biologia, se não há a realidade de gêneros diferentes, não haverá multiplicação para nenhum tipo de espécie, sejam os vegetais, sejam os animais, como o próprio ser humano. Então há a necessidade de se ter gêneros distintos. Se nós olharmos para o campo da física, nós não conseguimos lutar contra algumas leis que são muito claras. Por exemplo, nós não conseguimos lutar contra a lei da gravidade. E isso fica notório quando nós subimos numa balança. Ela geralmente não diz para nós o que nós queremos que ela diga para a gente. Você já tentou mudar isso? Você sobe numa balança e você fala: eu já estou com 80 quilos. Aí você chega lá, não, você continua com 98, mas essa semana você ganhou 99. Nós não conseguimos lutar contra a lei da física. Nós não conseguimos lutar também contra a própria lei da natureza. Nós cansamos e por isso precisamos repousar, descansar. Então, tentar viver sem dormir é uma grande ilusão e uma grande decepção para qualquer ser humano. Eu me lembro no final da década de 90, teve um filme que o Robert De Niro protagonizou, que se chamava Insônia, e ele estava numa região do Alasca onde não tinha noite, então ele não conseguia dormir. No segundo dia ele já estava tendo palpitações, no terceiro dia sem dormir, ele já não estava conseguindo já distinguir a própria realidade que estava comum a ele. No quarto dia ele entrou em um colapso completamente, onde ele explodiu, e ali ele caiu em si que ele precisava dormir, e ele precisou então fazer um tipo de uma terapia para dormir. Nós não conseguimos lutar contra a própria lei da natureza. E quando nós estamos tentando lutar, ou nos esquivar, ou criar mecanismos que tentem gerar algum tipo de resposta incoerente com a palavra de Deus, o fim disso se torna cada vez mais desespero para a vida humana. É assim também o que vem fazendo dentro dos papéis, dentro da família. Então, com o advento da pílula, a mulher ganhou uma grande independência em sua vida. Então, a mulher também começou a militar no campo de trabalho. Como o homem também, ele se aplica no campo de trabalho. E dentro dessa luta feminina, muitas vezes justa, começou a se experimentar um caminho que tem propiciado, infelizmente,
um estrangulamento das famílias. E as famílias estão cada vez mais gerando não pessoas ajustadas e saudáveis, infelizmente, mas pessoas cada vez mais neuróticas e que estão cada vez mais doentes e não estão conseguindo ter uma vida que significa uma vida saudável, segundo a vontade do nosso Deus. Nessa noite, quando eu leio o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, eu quero lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele, em quase das suas 13 cartas, em 8 delas, ele menciona claramente o papel de uma família, e ele diz claramente que a família é a constituição de um homem e uma mulher. Esse texto que ele nos diz aqui, e ele fala no verso 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse texto também se encontra correlacionado na carta aos Coríntios, correlacionado em Colossenses, em Filipenses, também na sua primeira e na segunda carta ao Timóteo, na sua carta a Tito, ele faz referência a este padrão de família, a este padrão de relacionamento homem e mulher. Eu e você precisamos então compreender sobre esta realidade e não ficarmos então num processo de uma conjectura, tentando dizer, mas isso é o patriarcado, mas isso não se corresponde para os nossos dias. Então vamos tentar compreender, à luz da palavra de Deus e à luz de homens e mulheres do século 21, que estão influenciados e são influenciados por essas ideologias e por esses conceitos que tentam nos distanciar da palavra de Deus. Tentemos nesta noite, de uma forma humilde, olhar para o texto da Sagrada Escritura e compreender o que podemos extrair e o que precisamos extrair para a nossa vida e para as nossas famílias. Eu comecei a leitura no verso 21, porque eu compreendo esse verso ser importante para o relacionamento familiar. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O homem de Deus, a mulher de Deus, eles estão então sujeitos a Jesus Cristo. E quando nós dizemos que estamos sujeitos a Jesus Cristo, nós estamos dizendo que nós então estamos nos submetendo à vontade dEle, aos interesses dEle, aos propósitos dEle, à missão que Ele nos confiou e nos deixou. Nós nos sujeitamos a Cristo, nós nos sujeitamos a Deus, porque entendemos então que Ele é o autor da vida, Ele é o autor do projeto da família. Martin Lloyd-Jones, no século 17, ele faz a seguinte afirmação: o cristianismo tem em seu cerne a família, o casamento. O cristianismo, dentro do seu eixo nevrálgico, tem a família como uma premissa marcante. Se você olhar comigo desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vamos ver que a família constituída de um homem e de uma mulher foi abençoada, e essa união se abençoou as futuras gerações, se abençoou as futuras nações, se abençoou e abençoa até hoje a todo o povo de Deus. Essa bênção está estabelecida desde a aliança noaica, quando, depois de ter ocorrido o dilúvio, Deus fez uma aliança e deu aquele arco-íris como um sinal de que Ele não voltaria a destruir, e Ele disse ali então para Noé: eu nunca mais vou destruir. Então agora, Noé, você, a sua família, seus filhos, multipliquem-se e continuem a habitar a terra e a fazer com que a terra se desenvolva ao meu propósito.
Vamos ver isso também quando Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão e Sara, e dizendo que por meio deles todos os povos da terra seriam abençoados. Isso está registrado em Gênesis capítulo 12. Nós temos então na aliança noaica, na aliança de Abraão, nós temos essa bênção que é colocada e dada por meio da família. Querido irmão e querida irmã, eu quero te dizer algumas coisas sobre se sujeitar a Cristo. Isso para nós que somos pessoas que lutamos tanto por direitos, que somos nós somos tão massacrados diariamente dos nossos direitos. Quantos aqui se sentem assim? Eu me sinto assim. Principalmente na hora que eu paro num posto de gasolina. Como eu me sinto abusado. Abusado. Porque aquele preço poderia sofrer, não vou dizer uma queda de 30%, mas pelo menos 15% daquele preço está na mão de um governador que não quer baixar os combustíveis. Não quer. Porque eles criam preços hipotéticos e vão estrangulando a todos nós. Nós somos vilipendiados a cada dia dos nossos direitos. E isso nos causa espanto. E por isso, cada vez mais homens e mulheres de Deus têm dificuldade de se submeterem a Deus e a Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa aqui, querido irmão e querida irmã. A lei de Deus é o melhor para a sua vida. A vontade de Deus é o melhor para você. Não tenha dúvida disso. O Deus que é o Criador do céu e da terra, o Deus que juntou e fez você gerar uma família e te deu filhos, é o Deus que conhece o que é melhor para você e para a sua família. Por isso, nós estamos estudando esse texto para compreendermos que dentro da premissa da família, existe uma bênção que é dada por Deus a todos aqueles que se sujeitam a Ele e se sujeitam à sua palavra. Famílias, então, que estão firmadas na palavra de Deus, são famílias que vivem em sujeição a Cristo e a Deus. Vemos, então, dois papéis que são muito distintos. O papel da mulher, o papel do homem. Vamos para o papel da mulher. Então, o texto diz que a mulher deve então se sujeitar ao marido como ao Senhor. Diz também que ela se sujeita ao marido porque ela está sujeita a Cristo. Mas se você vai lá adiante comigo no texto, no verso 33, aqui então nos diz claramente o que significa ser sujeito ao marido. No verso 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse se sujeitar da mulher ao marido não é subserviência. O que é subserviência? É como se a mulher falasse, como se o homem falasse, e a mulher dissesse ao homem: sim, meu senhor, sim, meu amo. Era o comum nessa época. Mas mais do que isso, a mulher era objeto do homem. Quando ela se casava, então ela levava um dote para o marido. Porque o que aqueles homens desejavam era ter um homem, não uma mulher. Os fariseus oravam e falavam assim: obrigado, Senhor, porque não me fizeste mulher, não me fizeste um samaritano. Porque eles consideravam que o padrão de mulher, ser mulher, não era algo com uma conotação dignificadora. Mas o Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição, a primeira pessoa que o viu ressurreto foi Maria Madalena. E foi dado a ela a missão de anunciar aos discípulos que ela viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E quando Paulo então chega aqui agora para nos dizer sobre o papel da mulher dentro do casamento, ele não está dizendo sobre subserviência.
ele está dizendo de respeito. Ele está dizendo que a mulher, por entender a posição do homem, por entender a figura do homem, respeita a ele. Mas também não quer dizer que ela não deva conversar com o homem e orientar o homem, se for o caso, quando o homem estiver errado. E o homem, porque ele é sujeito a Cristo, então ele para ouvir a mulher, porque ele entende que a sua esposa é mulher virtuosa que Deus deu a ele. E se Deus deu a ele uma mulher virtuosa, ele entende também que Deus deu a ela uma capacidade para ajudá-lo no serviço, na obra do reino e no serviço dentro da sua família. Por isso, queridas irmãs, não olhem para a palavra de Deus com uma perspectiva feminista desse tempo. Olhem para a palavra de Deus na perspectiva do que significava para aquelas mulheres que não tinham voz, que não tinham direito, mas olhem para o que Paulo está dizendo para aquelas mulheres. Vocês têm um papel distinto dentro do lar de vocês. Vocês, além de ter esse papel distinto, vocês podem trazer uma bênção à sua família, vivendo essa experiência no seu lar. Por isso que o padrão e a maneira como ele nos coloca é respeito ao marido. Por isso, queridas irmãs, essa orientação da palavra do Senhor, eu não sou um pastor, eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, com aqueles que se dizem hoje agora eu descobri que tem os batistas que se chamam batistas reformados. Eu tenho dificuldade com isso, porque eu sou daquela linha mais antiga dos batistas, que a gente acredita que nós viemos dos valdenses, que existia uma igreja paralela, que sempre andou. Eu sou questionado no campo por alguns pastores sobre o meu posicionamento, mas nós temos base histórica, nós temos base para dizer sobre isso, então eu creio assim. E eu creio que a igreja, como comunidade autônoma, como comunidade de fé e de experiência de fé, é uma comunidade para homens e mulheres regenerados por Jesus Cristo, revestidos pelo Espírito Santo para a obra do ministério. E compreendo também que o papel dado a Deus é igual, comum ao homem, à mulher. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Gálatas, agora Deus não faz mais distinção de homem e mulher, de judeu e grego. Ele não faz mais distinção de circuncidado e incircunciso. Ele não faz mais essa distinção. Porque Deus, Ele olha para aquele que se move pelo seu Espírito Santo. Por isso, dentro do casamento, nós precisamos, acima de tudo, buscarmos a direção do Espírito de Deus para que o nosso casamento e a nossa vida familiar seja uma vida familiar saudável, estável, de boa comunicação, de bom trato um para com o outro. Então, dentro desse conceito e dessa visão que eu compreendo ser uma visão coerente, mais saudável à luz dos escritos da palavra de Deus, eu vejo que essa sujeição da mulher ao homem é nesse trato prático de um respeito, de um ato respeitoso. Porque o que está gerando o feminismo? Está gerando, se você parar e pensar, Eric Hobsbawm escreveu no seu livro A Era das Mortes, não sei se é bem esse livro, agora eu me esqueci, mas já li umas 4 obras dele, agora esqueci qual dessas obras. Mas ele diz que o século XX foi o século que mais se matou pessoas em toda a história da humanidade, por causa das guerras. Mas eu quero te dizer o seguinte, querida irmã, o século XX, o século XXI são os séculos que mais estão matando pessoas por causa do aborto. Por causa do aborto. Que mais se assassina inocentes,
que mais se assassina pessoas por causa do aborto. O advento da pílula é bom para controle da natalidade? Até certo ponto, sim. Mas isso não deve ser o nosso padrão à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, nós entendemos que o sexo é a coroa do casamento. Ele é para o casamento. Nós não advogamos o sexo fora do casamento, porque a palavra de Deus nos orienta a isso, que deve ser preservado o leito conjugal sem mácula. Aqui o apóstolo Paulo cita por 3 vezes que o padrão do casamento é esse, é um padrão de casamento de uma família sem mácula, sem coisas que vão atrapalhar o relacionamento conjugal. E o que nós vemos e nos apercebemos é que o advento do feminismo está cada vez mais distanciando as mulheres das virtudes do reino de Deus. Você conhece pessoas que advogam o feminismo? Você conhece mulheres que advogam o aborto? Querido irmão e querida irmã, nós temos a missão de anunciar a verdade de Cristo, porque todo cristão, ele é pró-vida. Amém, irmãos? Todo cristão, ele é pró-vida. Ele não é a favor do aborto. Ah, pastor, daí eles vêm com esse discurso. Pastor, mas isso é uma questão de saúde pública. Querido irmão e querida irmã, a minha esposa é enfermeira na rede municipal de saúde. Quase 20 anos. A minha esposa faz pré-natal quase que semanalmente de umas 10, 20 mulheres da classe baixa, aonde ela trabalha e aonde ela atende essas mulheres. A minha esposa atende essas mulheres e orienta elas. O que é muito triste é que ela está vendo cada vez mais o número de mulheres com a idade entre 13 e 14 anos, que estão grávidas. Por causa de quê? Por causa de se quebrar o padrão da palavra de Deus, por causa de não instruir na justiça de Deus. Querida irmã e querida irmã, você não precisa de feminismo, você não precisa dessa ideologia. Essa ideologia está matando, e o que é pior, está esterilizando mulheres. Porque os que advogam o uso de uma pílula anticoncepcional antes do casamento, esses estão esterilizando uma geração de mulheres que não conseguirão gerar filhos. Porque o uso prolongado dessa medicação, o uso prolongado de anticoncepcionais, leva à esterilização. São diversos estudos que já têm essa afirmação. Por isso que eu e você não devemos estar de maneira alguma andando próximos desse pensamento do feminismo. Nós somos cristãos. Nós queremos um casamento saudável, nós queremos um casamento firmado na palavra de Deus, nós queremos um casamento onde um homem e uma mulher estão sujeitos a Cristo, sujeitos a Deus, estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós queremos um casamento onde mulheres se sujeitam aos maridos, mas se sujeitam no sentido de um trato de respeito aos seus maridos. Agora vamos aos homens. E o papel aos homens, ele diz aqui, ele começa dizendo: ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vocês sabem que desde os primórdios, o homem sempre foi a garantia da segurança da mulher. A garantia da segurança de que o homem estaria então cuidando da mulher e da sua prole, evitando que assim algum agressor pudesse entrar na sua casa e pudesse atingir a sua família. Então o papel inicial do homem sempre foi esse papel de ser o protetor. Mas aqui, no período de Jesus,
eles subverteram isso para o sentido de não ser mais protetor e ser proprietário da mulher. O homem não é proprietário da mulher. Ninguém é proprietário do outro. Ninguém é propriedade de ninguém. Nós somos propriedades de Jesus Cristo. Amém, igreja? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas e comprou as nossas vidas, levando sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós somos então propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O homem não é proprietário de uma mulher, e nem uma mulher é proprietária de um homem. Eles estão dentro de um relacionamento de iguais para um relacionamento saudável à luz da palavra de Deus. Qual então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo então que não é proprietário, então agora você tem que ter um relacionamento diferente. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou. Você deve promover, então, não apenas o cuidado, a segurança, mas você deve promover afetos. Afetos. Agora, mulheres, pensem aqui comigo. Quem educa os homens? São as mulheres, sim ou não? O que as mulheres dão para o menino? Qual a primeira coisa que o menino ganha de presente? É o quê? Uma bola, não é? Um carrinho, um caminhão, não é? Qual é o primeiro presente de uma menina? Uma boneca. A boneca tem afeto. Já viu? Você imagina o seu filho ter afeto por uma bola? O seu filho ter afeto por um carrinho, por um caminhão? Pastor, mas então o senhor está dizendo que a gente tem que dar boneco para os nossos filhos? Não, eu estou querendo dizer que o nosso padrão de educação também gera pessoas com um tipo de neurose que, quando chegar no casamento, não vai conseguir promover afeto familiar. Agora você vai e se casa com uma pessoa que o primeiro presente dele foi uma bola. E se você é da minha época e você não tinha muito dinheiro, sua família não tinha muito dinheiro, os seus carrinhos era a lata de óleo que você cortava para fazer os seus carrinhos. Então, agora a gente chega para o século 21, tem uma mulher toda empoderada de feminismo, e ela quer que o homem seja provedor de afeto a ela, sendo que esse homem não foi preparado nessa escola. Vai dar problema. Vai ter sérios problemas. E aqui também tinha sérios problemas. É interessante a gente olhar para a igreja primitiva e eu vejo as pessoas apaixonadas pela igreja primitiva, achando, não, na igreja primitiva que era bom, pastor, era bom nada. Tinha sérios problemas aquelas igrejas. Todas as cartas que Paulo escreveu têm uma reprimenda para as igrejas. Não tem uma que não tem problema. As 7 cartas que João escreve lá no Apocalipse, as 7 cartas têm uma repreensão, porque tem problemas naquela igreja. Então vamos parar de criar uma fantasia de vida, de uma igreja perfeita, de um casamento perfeito, de uma família perfeita. Querido irmão e querida irmã, entende aqui uma coisa muito séria aqui comigo. Homem não foi preparado para dar afeto, ele precisa aprender, e isso é tempo. Porque você querer que um adulto comece a produzir isso leva muito tempo. Então requer muito tempo, muito joelho dobrado, assim na presença de Deus, e orar para que se tenha esse tipo de relacionamento de afeto. Segurança você vai ter, proteção você vai ter. Agora você vai querer afeto, isso vai levar um cadinho mais de tempo. Porque nem eu sei, se eu tivesse um filho menino, eu fico pensando, como que eu vou ensinar para esse serzinho a ser homem, mas ser um homem que produza afeto? Porque eu lembro quando eu brincava com meu irmão.
As brincadeiras de quando a gente tinha 3, 4 anos, era arrancar sangue da boca do outro. Era assim que a gente brincava. Porque se um desse um tapa no outro, o outro ia revidar. E se o outro revidasse, aquilo não ia ter fim. Não tinha fim. A gente quebrou umas 4 camas dentro de casa. Nossa, pastor, mas vocês não eram crente? Era crente, mas era menino. Era menino. Ia brincar na rua com os meninos, e a gente brincava com o quê? Mamona. Pegava estilingue para jogar mamona nos outros. Olha que brincadeira mais estúpida. Se pega o olho do outro, ficava cego. Gente, eu me lembro, eu brincava de finca. Sabe o que é brincar de finca? A gente pegava uma faca em casa e ficava o dia inteiro amolando aquela faca, até ela ficar assim bem afiadinha. Ia para a casa do vizinho e ficava lá na casa do vizinho, ficava lá 7, 10 meninos, cada um com uma lança daquela, uma faca daquela, e rumando, até que eu acertei o pé de um menino. Irmãos, não ficou um para a história, foi todo mundo embora. Agora a gente se casa e a esposa quer afeto. Vai dar problema, tem problema. A gente precisa muito de Deus. Diz assim comigo, homens: eu preciso muito de Deus, porque a gente foi ensinado a viver tudo dentro de um padrão errado. Tudo dentro de um padrão errado. E como então nós vamos viver isso? Como então nós vamos buscar isso? A solução não é por imposição. A solução é: sujeitem-se a Cristo. Se o homem se sujeitar a Cristo, se a mulher se sujeitar a Cristo, a produção de afeto será algo que virá de Deus no seu lar. Amém? Quantos aqui creem nessa palavra? Então a sua oração precisa ser essa: Pai, Pai Celeste, o Senhor que nos cobre com tanto afeto, o Senhor que nos demonstra o seu afeto de uma maneira que nenhuma pessoa pode mostrar. Me ajude a mostrar afeto à minha família, e em especial à minha esposa. Eu acho bom o irmão Ricardo. Eu aprendo muito com o irmão Ricardo. Nos encontros de casal, ele falava assim: pastor, então eu ia, comprava presente, eu falava: agora eu vou acertar. Meu Deus do céu, como eu errava. Eu falei assim: Senhor Jesus, vai ser assim comigo. Eu era recém-casado, né? Estava ouvindo essas coisas. Aí eu ouço e vejo e percebo, quando eu acho que eu estou acertando, parece que é o momento que eu estou mais errando. Mas a responsabilidade é minha. Diz comigo assim, homens: a responsabilidade é minha. Diz comigo, homens: a responsabilidade. Fala, homens, com fé. É minha. A sua esposa precisa disso. Os seus filhos precisam disso. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos fazer isso. Levar e produzir este afeto. Nós precisamos avançar. Vamos para os filhos. Os filhos obedeçam aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso. A perca que temos de famílias cristãs que perdem os seus filhos quando chegam dentro de uma universidade e sofrem com as influências cada vez mais perversas no ambiente do ensino educacional dentro das universidades. Por isso é importante que eu e você dediquemos tempo aos nossos filhos e dediquemos tempo na fase essencial, irmãos. Você forma o caráter do seu filho até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade você tem que estar perto do seu filho. Homem, você tem que dar beijo, abraço no seu filho, na sua filha. É até os 5 anos de idade, porque passou os 5 anos, eu vou te falar, o caráter dele já está pronto.
O que ele vai ser para a vida já está pronto, já está definido dentro dele. Às vezes ele não vai saber o que ele vai querer da vida dele, mas dentro dele já está lá, já está definido. Se ele vai ser um bom estudante, se ele não vai ser um bom estudante, se ele vai ser um bom profissional, se ele não vai ser um bom profissional. Isso se dá nessa tenra idade. Por isso, irmãs, vocês que trabalham, isso é importante, é necessário, sim, mas você precisa cuidar e ter tempo especial com seu filho, com a sua filha. Na pandemia, ocorreram vários e vários casos de autoextermínio. Recentemente eu li uma pesquisa que o grupo da faixa etária de 14 a 18 anos foram mais de 60% do grupo que praticou o autoextermínio. As crianças, os jovens, os pré-adolescentes que mais tentaram suicídio por causa dessa depressão juvenil. E o que é essa depressão juvenil? Nós que fomos criados não tendo o que nós queríamos, nós damos tudo ao que eles querem. No governo Fernando Henrique teve o tal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero dizer aqui para os irmãos, eu hoje já poderia me aposentar, porque eu já tenho na minha carteira 35 anos de trabalho. Porque quando eu tinha 13 anos de trabalho, era possível assinar uma carteira de trabalho. Eu ganhava meio salário mínimo e tinha que trabalhar 4 horas do meu dia. E isso era bom. Tirou isso, não colocou escola integral, sobrou o que para esses meninos fazer? Ficou na rua. E quem está na rua é o traficante, é o mau elemento. O que está gerando? Eu oro muito por essa juventude. Oro muito, porque é uma juventude que está cada vez mais indo para o campo das drogas, indo cada vez mais para essa ideia do sexo livre. E estão cada vez mais. A gente vê uma crescente, queridos, é uma crescente de hepatite e DST no meio da juventude. Porque é isso que está sendo propagado. Os ícones dessa juventude, Anitta, Pablo Vittar, o que é isso, meu Deus do céu? O que é isso? E nós deixamos isso entrar nas nossas famílias. E nós estamos repetindo essas coisas nos TikTok da vida, nos Instagram da vida, nos Kiai da vida. Não, queridos irmãos, nós precisamos sermos equilibrados, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nossos filhos precisam ver em nós que nós somos homens e mulheres que andam com Cristo, que amam a Cristo e que vivem para Cristo. É um grande desafio, é um grande desafio. É um desafio enorme. É um desafio gigante. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos, que se está na palavra de Deus, é porque eu e você podemos viver, amém? Você crê nessa palavra? Se está na palavra de Deus, é porque é possível eu e você vivermos. Por isso eu quero te dizer nessa noite, que famílias firmes na palavra de Deus, não negociam os padrões da família, da palavra, por nada neste mundo. Não negocie isso. A bênção de Deus está em vivermos as nossas famílias no padrão da palavra dele. Vamos viver isso. Essa semana, tira um tempo com seus filhos.
Pastor, mas não está nem todo mundo perto. Hoje a irmã me disse isso: pastor, eu estou sozinha. Eu falei assim: então, você vai ligar pelo WhatsApp, em vídeo. Você vai sentar com a sua filha, com o seu genro, e fala: olha, eu quero orar e eu quero te abençoar essa semana. Porque nós estamos no mês da família, e nós, na nossa igreja, nós queremos ver algo de Deus acontecendo nas nossas famílias. Quantos aqui querem ver algo de Deus acontecendo nas nossas famílias? Deus vai fazer algo acontecer nas nossas famílias, mas vai fazer quando eu e você começarmos a buscar, eu e você começarmos a pedir, eu e você começarmos a realizar isso. Quem é o responsável por isso? O que os homens falaram nessa noite? Quem é o responsável? O que os homens falaram essa noite? Fala, homens. Eu sou o responsável. Vamos todos os homens falar: eu sou o responsável. É você, homem. É você que tem que chamar a sua família. Agora é a hora de sentarmos e estarmos diante de Deus aqui em casa. Confisca o celular de todo mundo, e durante 1 hora vocês vão orar, vocês vão estar na presença de Deus, vocês vão buscar a Deus, e Deus vai abençoar a sua vida, a sua família. Querido irmão e querida irmã, não vamos ser contaminados pelas ideologias fora da palavra de Deus, mas vamos nos encher da palavra, para que possamos viver dentro da palavra de Deus. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nesse momento, e peça a Ele que você e a sua casa sirvam a Deus, sirvam ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite. Quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que nos deixa a direção para vivermos, ó Deus, a família que o Senhor tem nos dado. Quero pedir ao Santo Deus que o Senhor esteja capacitando cada irmão a ser esse agente de afeto no lar, a cada irmã a ser essa pessoa de respeito e de virtude no lar, aos filhos a serem obedientes aos pais. Eu quero pedir, ó Deus, que a Tua palavra seja a fonte da nossa alegria, que a Tua palavra seja a fonte, seja a base do nosso lar. Eu quero pedir nesta hora, ó Pai, que o Senhor nos conduza a vivermos dentro da Tua vontade, submissos ao Senhor em tudo que fizermos e falarmos e vivermos. Que as nossas famílias estejam firmadas na Tua palavra, vivendo o padrão que o Senhor tem para nós. É assim que eu oro ao Senhor nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. E agora, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Teu amor, o amor de Deus Pai, a graça do Filho, vindo da cruz do Calvário, e o santo consolo, as santas inspirações vinda do Santo Espírito de Deus, esteja sobre nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.